O tema do nosso estudo de hoje é sobre Ezequiel, capítulo 4. E o texto bíblico para os versos que vamos ler agora, Ezequiel, capítulo 4, verso 1 até, até o 13. Verso 1 até o verso 13. Diz assim: Tu também, filho do homem, toma uma telha e coloca diante de ti. Ok, Ezequiel, capítulo 4, verso 1, tá? E coloca diante de ti. E grava sobre ela a cidade, a própria Jerusalém. E põe um cerco contra ela, e edifica um forte contra ela, e molda um monte contra ela. Também coloca um acampamento contra ela, e põe arietes contra ela ao redor. Além disso, toma para ti uma panela de ferro, e põe-na por um muro de ferro entre ti e a cidade, e põe tua face contra ela, e ela estará cercada, e tu porás cerco contra ela. Isto será um sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, de acordo com o número dos dias que te deitares sobre ele. Tu suportarás, tu levarás, né? Suas iniquidades. Porque eu tenho assinalado sobre ti os anos da sua iniquidade, de acordo com o número dos dias, 390 dias. Assim tu suportarás a iniquidade da casa de Israel. E quando os tiveres cumprido, deita-te novamente sobre o teu lado direito, que primeiro foi no lado esquerdo, e agora no lado direito. Deita-te novamente sobre o teu lado direito, e suportarás a iniquidade da casa de Israel por 40 dias. Eu tenho designado para ti um dia por cada ano. Ou seja, o profeta tinha que deitar 390 anos no lado esquerdo, e a se levantar e deitar-se no lado direito 40 anos, né? 40 dias, né? Mas diz assim: eu tenho designado para ti um dia por cada ano. Eu creio que geralmente esses são os versos que nós usamos, né? Quando nós, como igreja, usamos quando passamos estudos lá dos tempos proféticos, as 2.300 tardes e manhã, tempos e metade de um tempo de Daniel 7:25, os 42 meses de Apocalipse 13, etc. Os 1.260 dias de Apocalipse 12. Enfim, nós usamos esse texto aqui, especialmente o verso 4, para dizer: eu tenho designado para ti um dia por cada ano. Mas realmente, isso é algo que nunca aconteceu na vida de Ezequiel. Ezequiel não viveu 430 anos. Não viveu. Ezequiel não, também é totalmente ilógico imaginar que Ezequiel tenha se deitado 390 anos, amarrado, acorrentado, 390 anos no lado esquerdo, comendo, né? E um tipo de comida muito estranha, cozido sobre esterco, coisa muito estranha. Isso não tem nada a ver com a realidade. Ezequiel não, na verdade, Ezequiel não fez isso. Mas, geralmente, nós usamos Ezequiel 4, verso 6. Só aí. Mas nunca ninguém explicou esta maravilhosa profecia de Ezequiel, capítulo 4. Esse é um fato. Nunca ninguém explicou isso aí. Mas agora vamos explicar com a palavra de Deus aberta e o espírito de profecia. Vamos desvendar esse mistério. Ok? Amanhã
também à noite vamos estudar, se Deus permitir, vamos estudar Zacarias 4, que vai falar das duas oliveiras, etc., que é da lição da Escola Sabatina. Desde já, eu estou convidando vocês para participar da nossa Escola Sabatina Avançada. Continuando o texto agora. Ok, verso 7. Portanto, coloca a tua face em direção ao cerco de Jerusalém, e teu braço estará descoberto, e tu profetizarás contra ela. E eis que coloquei faixas sobre ti, e tu não te virarás de um lado para outro, até que tenhas terminado os dias do teu cerco. Toma também para ti trigo, primeiro grão, cevada, o segundo grão, feijão, o terceiro grão, lentilhas, o quarto, e painço, ou milhete, tá? E pelos, ou espelta, né? Que está mudado aqui. Eu vou ver na outra versão aqui, o que ele diz. Acho que na Fiel, na Almeida Fiel, creio que é melhor aí para ler esse verso. E coloca-os em uma vasilha e faze-te pão, de acordo com o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias, e tu comerás isso. Vai comer esses grãos, né? Feijão, cevada, não, trigo, cevada, feijão, lentilhas, milhete e espelta. Tá? Espelta. Aí diz painço e pelos, mas não é. É milhete. Não sei porquê. A Bíblia é King James, mesmo na King James original não tem painço e pelos. Misericórdia, não sei que tipo de tradução estão fazendo muitas vezes. Não. Isso dá tristeza. Mas vamos ver na outra versão. Se não, vamos direto no original. Que é King James 1611, fiel mesmo. Não tradução meio que, né, com algumas palavras faltando ou mal traduzida. Verso 10. E o teu alimento que comerás será do peso de 20 shekels por dia. De tempo a tempo tu comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin. De tempo em tempo beberás. E tu comerás bolos de cevada. Vamos ver por quê. Né? Talvez no sábado vamos explicar essas partes ali. E tu cozinharás com o esterco que sai do homem. Misericórdia. Com o esterco que sai do homem. À vista deles. Aí Deus vai dizer por quê? E o Senhor disse, assim mesmo comerão os filhos de Israel o seu pão contaminado entre os gentios, para onde os lançarei. Ok. Aí o profeta vai dizer, não, Senhor, eu nunca comi nada disso aqui, vai protestar, né? Muito bem, lógico, tudo isso é uma profecia altamente simbólica, que não tem nada a ver com o tempo de Ezequiel. Vamos ver isso no estudo, vamos passar os slides, passo por passo, e vamos ver o propósito do estudo. Nesse estudo, ok, vai revelar uma profecia especial de 430 anos de tempo de graça. Vamos descobrir o significado e importância desta profecia para a Igreja Adventista do Sétimo Dia na história. Vamos ver tudo isso. Também chamaremos a atenção para uma dieta espiritual indiscutível para alcançar a justificação pela fé. Então, dará uma compreensão, o estudo de hoje dará uma compreensão do mandamento de Deus para aqueles que com essa dieta, sua missão, mostrará o que acontecerá com aqueles que não receberem e nem comerem essa dieta específica. Acabamos de ver, uma dieta enviada pelo céu.
Isso é muito, muito, muito importante. Então, essa é a introdução. Você vai descobrir esses 430 anos, né, que o profeta deveria suportar ou carregar tanto a iniquidade das 10 tribos, da casa de Israel, e a iniquidade das duas tribos, Judá e Benjamim. 390 anos carregando a iniquidade da casa de Israel, né? E 40 anos carregando a iniquidade da casa de Judá. 430 anos. Eu sei que ninguém quase, ou talvez ninguém ouviu esse tema, né? Uma vez apresentamos esse tema, né? Eu creio que o irmão Tiago passou uma vez também. Mas uma profecia muito relevante para nós. Vamos entrar nos detalhes. Ok, o assunto que acabamos de ler agora, Ezequiel capítulo 4, foi algo histórico, que já está na história, passou, ou ainda é uma profecia? O que vocês acham? Vamos ver vamos analisar alguns versos. Ezequiel 4, versos 5 e 6. Vemos que a mensagem foi dirigida às 12 tribos de Israel, às 12 tribos, a todas as 12 tribos. E você sabe que quando Ezequiel recebeu essa visão, 10 das 12 tribos já estavam dispersas desde o ano 721 antes de Cristo. 10 tribos estavam dispersas, foram dispersas pelo rei Senaqueribe. Ok, esse é o número 1. Número 2, vemos que Judá e as duas tribos, Judá, né? As duas tribos, Judá e Benjamim, passaram somente 70 anos em cativeiro na Babilônia, não 430 anos. É lógico, né? Eles não passaram 430 anos. Então, não podemos dizer que Ezequiel estava se referindo ao cativeiro de Judá, da Babilônia. Na verdade, não passaram nem 100 anos lá em Jerusalém, em Babilônia. Passaram 70 anos, não 430 anos, como você está vendo na profecia de Ezequiel. O próprio Ezequiel, não um rei gentio, não Nabucodonosor, como foi no caso do cativeiro dos judeus lá. Então, nessa profecia, o próprio Ezequiel foi instruído a sitiar, a colocar um cerco contra a cidade, contra Jerusalém. Algo totalmente contrário do que estava acontecendo quando ele recebeu, né? O contexto histórico, não foi ele que foi lá a sitiar a cidade, colocar um cerco contra Jerusalém. Na verdade, quem estava fazendo isso eram os babilônios. Nabucodonosor, um rei gentio. Mas nessa profecia, Ezequiel capítulo 4, você volta a ler, verso 1 e 2, você vê claramente que o profeta foi instruído a colocar um cerco contra Jerusalém. Ezequiel 4, verso 2. Né? Põe um cerco contra ela e edifica um forte contra ela e molda um monte contra ela. Também coloca um acampamento contra ela e põe arietes contra ela ao redor. Claramente, aqui não é o cerco de Jerusalém pelos babilônios, porque o profeta foi instruído a fazer esse cerco contra a cidade de Jerusalém. Qual mais? Mais evidência. O profeta usou o tempo futuro. O tempo futuro é usado no verso 13. Assim comerão os filhos de Israel. Então, realmente não era uma coisa de história que ele estava relatando, mas estava fazendo uma profecia. Em algum tempo, no decorrer da história, esta profecia de 430 anos ia acontecer. Não que estava acontecendo, mas algo que ia acontecer. Tá? Então, o povo de Deus, no caso ali, em algum tempo depois de Ezequiel, o povo de Deus seria submetido a comer pão contaminado. Pão contaminado assado sobre esterco.
enquanto estivesse espalhado entre os gentios. Sim. Assim os filhos de Israel comerão pão contaminado entre os gentios. Lógico, é pão espiritual aí. O alimento espiritual. E assim contaminar com falsas doutrinas. Ok? Calma, calma. Vamos entrar nos detalhes aí. Vamos entrar nos detalhes dessa profecia altamente profética. Então, qual foi a causa do cerco de Ezequiel? Qual foi a causa do cerco? Leamos mais uma vez Ezequiel capítulo 4, verso 1 a 3. Qual foi a causa do cerco de Jerusalém, de cerco de Jerusalém pelo profeta? Alguém quer entrar? Deixa eu ver quem é. Cleude. Ok. Tá, vamos seguir aqui. Qual foi a causa? Ok. Tu também, filho do homem, toma uma telha e coloca diante de ti e grava sobre ela a cidade de Jerusalém, a própria Jerusalém, e põe um cerco contra ela e edifica um forte contra ela e moda um monte contra ela. Também coloca um acampamento contra ela e põe arietes, que em inglês é ram, né? Arietes contra ela ao redor. Além disso, toma para ti uma panela de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade e põe tua face contra ela. Isso não é Nabucodonosor? Não é Nabucodonosor, é o profeta que tinha que fazer isso. Põe tua face contra ela e ela estará cercada e tu porás cerco contra ela. Isto será um sinal para a casa de Israel. Então, ao fazer isso, ao colocar arietes, uma panela de ferro entre ele e a cidade, e edificar um forte, um monte contra ela, isso vai ser um sinal para a casa de Israel, espalhada entre os gentios. Não no tempo de Ezequiel, não no tempo dos discípulos, mas uma mensagem que foi revelada agora nos últimos dias. Então a mensagem é para nós, porque nem os pioneiros adventistas entendiam Ezequiel 4, nem os discípulos nunca pregaram sobre Ezequiel 4, nem Miller, nem os reformadores, nem o próprio Ezequiel. Sim. Tanto assim, você deve lembrar, ao ler a introdução dos biblistas, isso é muito importante, isso é uma informação valiosa, a introdução que os biblistas colocam no livro de Ezequiel, a introdução, eles dizem que esse livro é tão impenetrável, incompreensível. Logo no início do capítulo vai ver a visão da glória de Deus, do reino, dos querubins, né? Tão impenetrável, chegando lá no capítulo 3, capítulo 4, que vai falar dessa questão lá, 390 anos de um lado, 40 anos de outro lado, comendo uma comida estranha. Aí chegando lá no capítulo 8, visão do templo, capítulo 9, capítulo 9, Deus vai mandar o anjo selador a selar quem suspira e geme e manda destruir ou matar aqueles que não foram selados. Esse livro foi tão difícil até para os próprios judeus que era proibido a qualquer cidadão judaico, qualquer judeu, de estudar esse livro até a idade de 30 anos. Então eles não entendiam o livro de Ezequiel. Não entendiam o livro de Ezequiel. E visto agora que essa profecia foi revelada recém, pela primeira vez entendemos Ezequiel capítulo 4, desde que foi dada por volta de 500 anos antes de Cristo. Então toda essa profecia é para nós. Toda essa linguagem militar, desse combate, dessa guerra, linguagem de guerra, para Deus conquistar a sua igreja, através de uma poderosa mensagem, um movimento de reforma muito poderoso para conquistar a sua igreja nas mãos dos inimigos do Senhor que hoje governam a sua igreja. Sim. Igual que aconteceu com Lutero.
com John Knox, que mais? John Wesley, Alexander Campbell, Miller, Ellen White. Então, cada um, vou até colocar a imagem aqui, cada um desses mensageiros, ok? Cada um desses mensageiros, veja aqui na imagem, cada um desses mensageiros tinham que lutar. Era algo muito, né? Cada um desses mensageiros tinham que, né, levar essa mensagem. E já que temos todas as mensagens deles, então Deus manda-nos agora fazer essa obra de reforma na sua amada igreja. Oh, sim, meus queridos. É muito, muito importante. Muito importante isso aí. Então, voltando para o texto, vamos voltar para o texto. Sim. Então aqui diz tu, e põe tua face contra ela, e ela estará cercada, e tu porás cerco contra ela. Isto será um sinal para a casa de Israel. Então, ao fazer isso, a igreja vai saber que Deus está fazendo um trabalho para resgatar a sua igreja através de um poderoso exército de reformadores. E isso está acontecendo. Então, a igreja, neste capítulo, é retratada como tendo se rebelado e se afastado contra Deus, tornando-se estranha até para o próprio Deus. E para resgatá-la, Deus precisa batalhar com ela, lutar com ela, por assim dizer. Não com armas literais, mas pelas armas espirituais de Efésios capítulo 6. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, capacete, né? Enfim. Então é uma linguagem militar para mostrar que é uma batalha espiritual muito forte. Assim, a experiência que era com quem o profeta e os judeus eram bem familiarizados no tempo quando Ezequiel recebeu a visão, Jerusalém estava sendo cercada literalmente pelos babilônios. Então Deus usou a experiência familiar dos judeus nos dias de Ezequiel, uma experiência de cerco e guerra. Deus usa para provocar um reavivamento e reforma em sua igreja hoje. Usou essa experiência que Ezequiel estava vendo, que os judeus estavam passando, para fazer uma mensagem futura, mas de forma espiritual. Uma linguagem militar, Deus lutando para conquistar novamente a sua igreja, tirá-la das garras do inimigo e dos inimigos do Senhor que controlam ela e fazer com que ela volte para o seu primeiro amor, fazer com que ela seja completamente purificada. Sim? Então, o que os símbolos nos versos 1 a 3 representam? Quais são os símbolos que você vê no verso 1 a 3? Quais são? Uma telha. Tem que gravar o nome da cidade numa telha. Ou a cidade, grava a cidade numa telha. Põe um cerco contra ela. Edifica um forte, é outro símbolo. Coloca um monte contra ela, né? Moda um monte contra ela. Coloca um acampamento contra ela. Põe arietes contra ela. No verso 3 agora. Toma uma panela de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Isso é muito importante. Outro símbolo. E coloca a tua face contra ela. E tu porás cerco contra ela. Isto será, fazendo isso, vai ser um sinal para a casa de Israel. Deus enfrentando sua igreja, tentando tirá-la das mãos dos seus inimigos. Não para destruir, mas para salvá-la. Número 1. Toma uma telha e desenha nela a cidade de Jerusalém. Uma telha que não está sujeita à deterioração.
Chuva e sol. Você vê aquelas telhas aí, aqui no Pará usa muito. E tem a inscrição aí daquele fabricante, né? Tem um número, né? Passa chuva, passa sol. Passa chuva, passa sol. Passa chuva, passa sol. 40, 50, 60, 100 anos. Você pode enterrar. Aí passa ali. O nome fica ali. A inscrição. Sempre, sempre. Provando, notando que as qualidades da igreja é eterna. Não passa, não desvanece. Ele não diz, escreve na areia ou no chão, que passando uma chuva desaparece, mas escreve numa telha, grava a cidade na telha. Aqui no Pará, como você vê, também no Brasil também usa muitas telhas, e tem uma inscrição, eles fazem uma gravura, um desenho, uma marca que vem juntamente com a telha, algum número, etc. Isso não acaba. 40, 30, 100, 200 anos, fica aí, não aparece. E de vez em quando aparece aqueles tabuletes, né, que os babilônios usavam, que eles escreviam, né? Isso tem milhares de anos e de repente aparecem esses objetos em cerâmica. Eles gravavam ali, eles escreviam cartas, acordos, porque geralmente não tinha papel, né? Mas gravavam como um acordo. E de repente aparece esse pedaço de telha, onde os babilônios, os assírios, de repente. E o doutor Rodrigo Silva, de vez em quando, eles colocam essas na programação que ele tem, ou tinha, não sei se ele ainda tem, evidências. São evidências eternas, isso não passa. Então, uma telha que não está sujeita a deterioração denota as qualidades eternas da igreja do Senhor. Ela não passa, não deixará de existir. Por isso, desenha a cidade sobre uma matéria. Número 2, coloca um cerco contra ela, ou seja, o inimigo assumiu o controle da igreja de Deus. E Deus a invadirá com o exército de obreiros reformadores e a obrigará a se render. Sim? E no final, esse poderoso exército de obreiros destemidos, espalhado no mundo inteiro, finalmente eles vão vencer. E a igreja irá adiante com eles. Lógico, os ímpios serão tirados pelo próprio Deus e os fiéis que estavam dormindo, através desses exércitos de obreiros, vão despertar. Os fiéis vão despertar enquanto os mornos continuaram a dormir, até serem surpreendidos pela triste notícia e o triste acontecimento de Ezequiel 9. Misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Pai querido, da sua igreja. Então, por isso, Deus está enviando esse exército para sitiar, para colocar um cerco contra Jerusalém. Sim. E em especial contra os inimigos dentro dela, que tomaram posse ou controle da igreja do Senhor. Mas, irmão, como assim que eles tomaram posse, que eles estão controlando? Como assim que são? Por que são inimigos? Ok. O nosso Deus é o Deus da verdade. Ele é toda a verdade. E Deus colocou na sua amada igreja muitas mensagens maravilhosas, mensagem de profecia, mensagem de conselhos, de orientação, em todas as áreas, alimentação, profecia, enfim, roupa, vestuário, todo tipo de reforma, saúde. Mas os inimigos do Senhor não querem que essas mensagens cheguem ao povo. Por exemplo, o Espírito da Verdade diz que Ezequiel 9 vai se cumprir literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido, e quando você prega sobre isso, aí vem o inimigo da igreja, dizendo que não é para estudar,
A Bíblia diz que haverá um refúgio para o povo de Deus. Durante o alto clamor, Deus estabeleceu um refúgio contra as 7 últimas pragas. Como está em todos os profetas. Inclusive Ezequiel 36, Ezequiel 37, 38, 39, Ezequiel 47, Ezequiel 48 até, Jeremias 30, Jeremias 23, Isaías 11, Isaías 49, enfim, muitas profecias, Amós capítulo 9, verso 9 a 15, Miqueias 4. Então, são muitas profecias que vêm da inspiração. A inspiração bíblica nos mostra o que Deus vai fazer nesses últimos dias, mas o inimigo diz que não é assim. E quando você quer ensinar, se levanta não contra você, porque quem é você? Não somos nada. Na verdade, se levanta contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus. Então, Deus agora está capacitando um exército de obreiros leigos, que vem dos membros, para fazer um movimento de reforma e chamar a igreja do Senhor a se reformar e obrigar ela a se render, e no final a igreja se irá vencendo para vencer com os fiéis, com aqueles que escaparão o terrível juízo de Ezequiel 9. Que Deus tenha misericórdia. O que mais? Número 3. Ezequiel foi informado que ele deveria construir um forte contra ela, uma fortaleza, um forte, garantir que ninguém escape, que todos devem ouvir a mensagem da hora, todos devem ouvir, fazer com que todos ouçam, queira ouvir ou não, mas tem que ouvir, tem que saber que tem uma mensagem, estabelecer um forte para fazer com que ninguém escape, todos ouçam a mensagem. Diz também que teve que lançar contra ela um monte, ou seja, não deve poupar esforço, tem que tomar as precauções para proteger a cidade. Sim. O que mais? O que os símbolos nos versos 1 a 3 nos falam? O que representam esses símbolos? Continuando. Coloque também um acampamento contra ela. Esse acampamento é um local de alojamento temporário para os obreiros. Para os obreiros receberem um treinamento. Nós temos aqui o local em Waco, Texas. Sim? E em cada país tem um alojamento temporário, uma sede, um local. Isso também é um dos sonhos do irmão Sidney, um dos grandes sonhos do irmão Sidney, de alguns irmãos. Todos nós temos um local de alojamento temporário para os trabalhadores, para os obreiros. Sim? Para receber treinamento, saber como lidar com a situação, receber treinamento. Eu estou fazendo agora o curso online, né? Então é muito importante ver isso. Estou fazendo, mas presencial é melhor. O que mais o profeta viu? Coloque também, diz assim, coloquem arietes contra ela. Líderes, principais líderes, batendo com a verdade bíblica. Os arietes têm chifres muito grandes e batem, e quando batem o chifre, se você digita aí no Google, arietes, antigamente usavam arietes para derrubar portões, derrubar fortalezas, como faziam os gregos, os romanos, colocavam a cabeça, o chifre de um ariete muito grande na ponta de uma estaca ou de um tronco, e aí 20, 30 homens carregavam ariete e derrubavam a fortaleza do inimigo. Então, arietes, nesse caso, significa líderes bem formados, bem treinados na mensagem, capaz de cortar com a verdade bíblica clara, uma verdade convincente.
convincente, que o inimigo fica sem jeito, sem resposta. Sim, esse é o símbolo. Mas, irmão, isso tudo aconteceu, está lá no passado. Não, Ezequiel 4 não tem nada a ver com o passado. Nem Ellen White entendia, nem Ellen White não explicou. Guilherme Miller não explicou. Os discípulos não explicaram. João Batista não explicou Ezequiel 4. E não pode ver que não tem a ver com o tempo de Ezequiel, porque no tempo de Ezequiel, em vez de o profeta profetizar contra Jerusalém e colocar um cerco contra ela, foi Nabucodonosor. Não tem nada a ver com Ezequiel. E a mensagem era para as 12 tribos andando dispersa, e o tempo futuro foi usado. Assim comerão os filhos de Israel seu pão entre os gentios. E aí Ezequiel falou das 12 tribos e das 10 e das 12, das duas, totalizando 12. E como agora foi revelada pela primeira vez através da mensagem do outro anjo, sim, a mensagem adicional que a própria Ellen White falou, que a mensagem parecia ser adicional à terceira mensagem, visto que a terceira mensagem veio através de Ellen White, e a mensagem do outro anjo de Apocalipse 18, verso 1 a 4, primeiros escritos, página 277, o outro anjo vem para dar força e poder à mensagem do terceiro anjo, e Ellen White diz que é uma mensagem adicional. Então, por isso, ela não tocou a profecia de Ezequiel 4. Também, por isso, ela não explicou também, pois ela não explicou os 7 selos, não explicou as 7 trombetas e outras profecias bíblicas. Não, irmão, se ela não tocou é porque não é importante. Quem te disse isso? Se ela não falou é porque não é importante. Me prove que ela falou uma coisa dessa da boca dela. Que se ela não fala uma coisa, não é para estudar. Mas está na Bíblia. Para eu aceitar, ela não tem que dizer. Ela não diz que uma luz mais intensa Deus enviará depois dela. Então a ideia de que Ellen White tem toda a luz não é nova. Inclusive no tempo dela, alguns irmãos achavam que ela tinha toda a luz e perguntaram para ela. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 174. A senhora acha que tem uma luz mais intensa, nova para nós? A senhora pensa, e ela corrigiu e diz, não somente penso assim, mas posso falar com conhecimento de causa. Que se tem uma luz nova, mais intensa, se somos o povo que deve subsistir no grande dia do Senhor. Mensagem Escolhidas, volume 3. Mensagem Escolhidas, volume 3, página 174. Primeiros Escritos, página 277. Pareceu ser adicional à mensagem do terceiro anjo. Então, a mensagem do outro anjo é uma adição, um acréscimo de luz, vindo da própria Bíblia. Sim. Então, por isso, por muitos anos, os nossos irmãos, quando vão em Ezequiel capítulo 4, eles leem somente o verso 6. Não tem como explicar os outros versos, porque não tem como dizer que isso é do passado, porque isso é, se alguém diz que isso foi do passado, porque não entendeu nada. Porque no tempo de Ezequiel foi Babilônia, Nabucodonosor, e agora está fazendo uma profecia. Enfim, diz assim, toma também para ti. Acabamos de falar dos arietes. Arietes são líderes fortes da mensagem da reforma, batendo com a verdade bíblica clara, cortante e convincente. Líderes poderosos, que derruba a mentira por terra.
por terra, onde parece um ariete que conhece a mensagem da vara, a mensagem do selamento, a mensagem do reino, onde aparece um desses, que com a Bíblia na mão e na cabeça, a Bíblia na mente, não só na mão, está na mão carregando, mas é importante que a Bíblia está na mente deles. E visto que os arietes batiam com a cabeça, batiam com os chifres poderosos e fazendo fortes barulho, né? Quando batiam um ariete contra outro. Então são líderes que conhecem bem a palavra de Deus, que memorizam a palavra, que conhecem, que sabem manejar. Não ficam tutubeando, gaguejando. Não, não. Assim diz o Senhor. E por isso no curso, os professores mandam os estudantes a memorizar porções grandes da Bíblia e do Espírito de profecia. Tem que memorizar, tem que saber, tem que saber manejar a espada da verdade, meus queridos. Então esses arietes, alguém quer entrar de ver quem é? Esses arietes simbolizam líderes poderosos com a mensagem do selamento. Mensagem do selamento que vem para fazer um trabalho de reforma na casa de Deus. O que mais? Outro símbolo. Toma também para ti uma panela de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e põe o teu rosto contra ela, e ela será cercada, e tu a sitiarás. Isso será um sinal para a casa de Israel. Isso é a King James Version, direto do inglês. O que significa essa panela de ferro? Uma panela de ferro representa o muro virtual, não literal. O muro virtual de separação de princípios entre o exército dos arietes, o exército reformador, o exército dos hebreus e a própria cidade. Um muro virtual, tudo isso é simbólico. O ariete não é literal. Então o muro ali não é literal. O monte ali não é literal. O forte não é literal. Então é um muro virtual de separação de princípios entre o exército dos reformadores e a própria cidade. Igual a luz e as trevas não se misturam. Igual o joio e o trigo são duas classes. Então, entre o exército dos reformadores, sim, entre o exército dos reformadores e aqueles mundanos, relaxados, você vai ver uma clara linha de demarcação entre a luz e as trevas. Dois grupos de adventistas mornos, cegos, miseráveis, pobres, cegos e nus, e adventistas reformadores, que querem viver os princípios da Bíblia e os princípios do Espírito de profecia, e ao viver esses princípios, farão uma linha de demarcação, como você pode ver nos textos que vamos ler do Espírito de profecia. Então, o que faz com que uma panela de ferro, uma linha de demarcação se torne mais distinta? O que vai fazer essa panela de ferro, essa linha, essa separação, essa linha de demarcação se torne mais distinta? Ele nos responde. O geral escárnio, isso está no livro Testemunhos para a Igreja, página 209. O geral escárnio lançado contra a verdadeira piedade e santidade leva os que não se acham intimamente ligados a Deus a perder a reverência por sua lei. Se seguissem a luz e de coração obedecessem à verdade, essa santa lei lhes pareceria até mais preciosa
quanto mais é desprezada e rejeitada. Ao tornar-se mais claro o desrespeito à lei de Deus, torna-se mais distinta a linha de demarcação, ou linha de separação, né? Vai demarcar, a linha de demarcação entre seus observadores e o mundo. O amor aos preceitos divinos aumenta da parte de algumas pessoas, ao mesmo tempo que aumenta o desprezo da parte de outras pessoas. O amor aos preceitos divinos aumenta da parte de algumas pessoas, ou seja, eles amam os preceitos divinos, eles vivem de toda a palavra do Senhor, eles amam o que dizem os profetas, e ao mesmo tempo tem outros que desprezam. O amor dos preceitos divinos aumenta da parte de algumas pessoas, ao mesmo tempo que aumenta o desprezo por parte de outras pessoas. Diz Ellen White, Testemunhos, volume 5, página 209. Então essa é a linha de demarcação, a panela de ferro simbólico entre a cidade e o exército dos reformadores, os arietes e aqueles que trabalham juntamente com eles para fazer uma obra poderosa de reforma, para conquistar novamente a igreja de Deus nas mãos dos ímpios. Sim, e visto que ela não cairá, embora Satanás está fazendo tudo para que ela caia e se torne como Babilônia, então Deus tem que levantar, e está levantando, graças a Deus, graças a Ele mesmo, Ele está levantando esse poderoso exército para resgatar a sua amada igreja nas garras de Satanás. Igual que aconteceu no tempo de Lutero. A igreja estava totalmente entregue ao dragão, com superstições, venda de indulgências, confessar os pecados aos seres humanos para receber perdão, e um monte de coisa que estava acontecendo. E Deus usou um ariete, Martinho Lutero, e começou a abalar a estrutura do papado, e libertou a igreja do Senhor, libertou o povo de Deus, e a verdade floresceu. Sim. Então hoje tem uma situação quase similar na casa de Deus. Sim. As doutrinas e as traduções de homens estão sendo exaltados, enquanto a pura, claríssima palavra de Deus na Bíblia e no espírito de profecia está sendo desprezado. Isso não sou eu que falo isso está no volume 5, página 117. Um dia Ellen White diz que a Bíblia e os profecias não são lidos nem prezados, nem apreciados. Não são lidos e não são apreciados. Sim. Então, por isso deve existir essa linha distinta, né? Torna-se mais distinta a linha de demarcação entre seus observadores, aqueles que amam a lei de Deus, que amam os preceitos divinos, e o mundo. Testemunhos agora. Testemunhos, volume 8. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 250, parágrafo 3. Diz assim: a menos que se arrependa e se converta, a igreja que agora está a levedar-se com a sua apostasia, comerá do fruto dos seus próprios atos, até que se aborreça por si mesma. Quando resistir o mal e escolher o bem, quando buscar a Deus com toda a humildade e alcançar sua alta vocação com Cristo, permanecendo na plataforma da verdade eterna, e pela fé lançar mão dos dons que para ela se acham preparados, então será curada. Aparecerá então na simplicidade e pureza que Deus lhe deu, separada de embaraços terrenos, mostrando que a verdade com efeito a libertou. Olha só. Mostrando que a verdade com efeito a libertou. Então seus membros serão, na verdade, os escolhidos de Deus, os seus representantes.
Testemunhos, volume 8, página 250, parágrafo 3. Então Deus vai libertar a sua igreja através da verdade. Mas ela está numa apostasia tão grande, tão terrível, que ela mesma vai se aborrecer, a menos que... Olha só como diz o texto aqui, começando o texto mais uma vez. A menos que se arrependa e converta, a igreja que agora está a levedar-se com sua apostasia, comerá do fruto dos seus próprios atos até que se aborreça por si mesma. Misericórdia. Misericórdia. Por isso o anjo diz, quando você vê em Ezequiel capítulo 9, Jesus manda selar aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações praticadas na sua igreja. E depois diz assim: ide após ele e feri, não tampa o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, crianças pequenas e mulheres, até exterminá-los. Até exterminá-los. Então vai chegar um tempo que a própria igreja vai se aborrecer a si mesma. Vai olhar, ela mesma vai ver que ela abandonou a Deus. Ela mesma vai descobrir que a apostasia está longe demais. Ela mesma vai ver. Até que ela mesma se aborreça. E o fato que Ezequiel não vai acontecer, prova, meus queridos, que isso vai acontecer. Não, prova que esse texto aqui de Testemunhos, volume 8, que a igreja mesma vai se aborrecer a si mesma. Então, depois de purificá-la, ela aparecerá, então, na simplicidade e pureza que Deus lhe deu, separada de embaraços terrenos, mostrando que a verdade com efeito a libertou. Então, hoje ela não está livre. Não está livre. Está acorrentada, agarrada nas práticas mundanas. Práticas mundanas. E o texto deixa bem claro que ela vai aparecer na pureza na simplicidade e pureza que Deus lhe deu, separada de embaraços terrenos, mostrando que a verdade a libertou. Então seus membros serão, na verdade, os escolhidos de Deus, os seus representantes. Depois da purificação, os que sobreviverem, aqueles selados, os 144.000 escolhidos de Deus, serão realmente os seus representantes de Deus na sua amada igreja. E todos aqueles que estarão com eles naquele grande dia, na própria igreja do Senhor. Ou sim, meus queridos. Como a profecia dos 400 anos está dividida? Como que está dividida? Vamos ficar aqui, estamos quase ficando aqui. Na próxima semana vamos entrar nos detalhes, tá? No sábado à tarde. Hoje é só a introdução. Então, como que está dividida essa profecia? Ezequiel capítulo 4, verso 4 a 6 diz assim: deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. E de acordo com o número dos dias que te deitares sobre ele, tu suportarás suas iniquidades. Porque eu tenho assinalado sobre ti os anos da sua iniquidade, de acordo com o número dos dias, 390 dias. Assim tu suportarás a iniquidade da casa de Israel. E, quando os tiveres cumprido, deita-te novamente sobre o teu lado direito, e suportarás a iniquidade da casa de Judá por 40 anos. Eu tenho designado para ti um dia por cada ano. Então aqui está. Aqui um período especial de graça, 390 anos, lado esquerdo, mais 40 anos, lado direito, totalizando 430 anos de graça.
ok? 390 anos para o Israel antitípico, as igrejas protestantes ali, que receberam as doutrinas ali da fé, de Lutero, né? Justificação pela fé, o Espírito Santo, a graça, o batismo por imersão, etc. Sim. E os 40 anos que foi colocado para nós, Judá antitípico, a Igreja Adventista do sétimo dia. Então aqui, vamos entrar em todos os detalhes na próxima semana. Então, Ezequiel deitado carregando a iniquidade deles indica um período especial de graça. Você lembra de Abraão, meus queridos? Como é chamado Abraão? O pai da fé. Você lembra quando Deus fez a promessa para ele até Israel ser levado para a terra prometida? Quanto tempo durou? 430 anos. Desde o dia que ele fez a promessa, né? Até o dia que Israel entrou na terra prometida. 430 anos. 430 anos exatamente. E ele é chamado pai da fé. Então, no período antítipo de hoje, Lutero também, com a mensagem dizendo que o justo pela fé viverá, derrubando as heresias papais, as heresias do Papa, o justo pela fé viverá, Lutero também é o Abraão antitípico. E com Lutero começou a correr os 430 anos. Porque em 1500, Lutero encontrou a Bíblia acorrentada numa biblioteca lá na faculdade dele, na universidade dele. E depois dali começou a pregar a palavra de Deus. O encontro de Lutero com a Bíblia. Isso está até na Wikipédia. Muitos nem sabem isso. Então Lutero, o pai da fé, encontrou a promessa, encontrou a Bíblia, e com a Bíblia, a palavra de Deus, ele iniciou o movimento protestante, com a mensagem da justificação pela fé. E se você coloca 390 anos, se você coloca, faz a soma de 1500 mais 390, 1500 mais 390, isso nos leva a 1890. Nesse período temos a mensagem da justificação pela fé, pregada por John C. Waggoner, que é o antítipo de Josué e Caleb. E eles tinham a mensagem da justificação pela fé, que chegou na igreja em 1888, naquela Assembleia Geral, e a igreja, durante esses 2 anos, perseguindo tanto os mensageiros, até a própria Ellen White, e até eles expulsaram, mandaram Ellen White para uma missão lá na Austrália. Um dos motivos foi isso também. Sim. Então, se você faz a totalização, você vai chegar a 1890, com a mensagem da justificação pela fé sendo rejeitada pela liderança. 2 anos depois que ela chegou à igreja. O que mais? Igual Ellen White diz, em uma das publicações dela, em inglês, enquanto estava em Austrália, Melbourne, Austrália, que Josué e Caleb era o John C. Waggoner era o antítipo de Josué e Caleb. Eram os antítipos de Josué e Caleb. Quando chegavam a Cades Barnea, para tomar em posse a terra prometida, aí dos 12 espias, somente ele, Josué e Caleb, eles dois, disseram que podiam entrar e conquistar a terra prometida. Enquanto os outros espias disseram que não é impossível, como que a gente vai poder fazer isso? Então faltava fé. Faltava fé neles, nos 10 espias. E aí Josué e Caleb dizem assim, podemos conquistar. Eles tinham fé. Fé no todo-poderoso Deus de Israel.
Então eles eram um antítipo. John C. Wagner era um antítipo de Josué e Caleb. Mas o que aconteceu? O povo voltou e passou 40 anos no deserto. E se você coloca 1890 mais 40 dá 1930, daí chegou a mensagem da vara do pastor. Com a mensagem fazendo um chamado à reforma para que possamos sim ir possuir a terra prometida. Sim. Então, nada na Bíblia é coincidência. Os 430 anos de Abraão, que é chamado pai da fé, esse no tipo, no antítipo, os 430 anos começou a correr também com Lutero, que tem também, que é pai da fé aqui no protestantismo, aquele que veio com a mensagem da justificação pela fé, com os seus 95 teses que ele pregou naquela igreja lá, a igreja de Gutenberg. As 95 teses de Lutero, dando início ao protestantismo, à reforma protestante. Mas quando foi que encontrou a Bíblia? Exatamente 1500, no ano 1500. 1500 mais 390, nesse período você vai encontrar, isso vamos ver isso no sábado. Nesse período você vai ter os grãos, trigo, cevada, feijões, lentilha, milete, espelta. Você vai encontrar os grãos, meus queridos. Então não perca a próxima parte. Não posso entrar em todos os detalhes, senão vou ficar até 10h30, 11 horas. Então vamos ficar aqui para hoje. Vamos pegar algumas perguntas dos irmãos, né?